Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre fatoração de polinômios e produtos notáveis. Então vamos lá. Já que já falamos nas aulas anteriores sobre produtos notáveis, hoje a gente reforça um pouco mais produtos notáveis, mas também falando para vocês aí sobre fatoração de polinômios juntamente com os produtos notáveis, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui a nossa primeira situação falando sobre fatoração, que é um fator comum em evidência. Bom, primeiramente, por que a gente utiliza fatoração, né? A gente utiliza a fatoração principalmente para colocar em formas de produto e facilitar os nossos cálculos referente a uma expressão algébrica futuramente que a gente for estudar. No final dessa apresentação, vou estar falando para vocês de exemplos práticos que a gente pode utilizar esse tipo de fatoração. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui AB menos B ao quadrado. Como escrever na forma fatorada? Bom, como que a gente pode analisar essa questão e escrever, colocar isso aqui no fator comum em evidência, chamado de fator comum em evidência? Vou analisar da seguinte maneira. O que eu tenho em comum nos dois termos? Eu tenho aqui AB, né? E também tenho o B ao quadrado, né? Então, nós temos aqui o B ao quadrado. Nesse caso aqui, então, como eu tenho AB menos B ao quadrado, nota-se que eu tenho, o que eu tenho em comum nos dois? Eu tenho o fator comum entre eles é o B. Então, eu posso reescrever isso aqui de que maneira? Escrevendo B na forma de multiplicação e a gente coloca a divisão aqui. Então, vai ficar AB dividido por B, resta somente o A, menos B ao quadrado dividido por B, resta somente o B. Então, nós temos aqui o fator em evidência, fator comum em evidência, B vezes A menos B. Então, essa é uma forma fatorada de escrever a expressão B vezes A menos B. Então, é a forma fatorada para escrever A menos B, AB menos B ao quadrado. No próximo exemplo, nós temos aqui 2AY mais 4BY. Como escrever na forma fatorada? Mais uma vez, vamos analisar. O que tem em comum nos dois termos? Então, no primeiro termo, eu tenho aqui 2AY. No segundo termo, eu tenho o quê? 4BY. Nesse caso, em relação aos dois números, qual é o número que eu consigo dividir tanto o 2 e o 4? Né? É o número 2. É o número 2 que eu vou colocar aqui, o número 2, porque tanto o 2 quanto o 4 divide por 2. Então, nesse caso, os números que eu posso colocar em comum é o 2. Em relação às variáveis? Em relação às variáveis, eu tenho AY e BY. O que tem em comum nos dois? Apenas o Y. Então, eu tenho 2y como fator comum em evidência desses dois termos aqui. Então, a gente coloca na forma de multiplicação e vamos lá. 2AY dividido por 2y, vou colocar aqui ao lado para vocês entenderem um pouquinho melhor essa simplificação. Coloco aqui 2AY dividido por 2y. Quando eu divido 2 por 2, é 1. Y por y também é 1, cancela. Então, apenas nos resta o A. Então, mais 4BY dividido por 2Y, da mesma forma. 4 dividido para 2, vai restar apenas 2. BY dividido por Y, Y com Y corta, sobra apenas o B. Então, nesse caso aqui, a nossa forma fatorada para esse exercício, né, 2y, A mais 2B, é a forma fatorada para 2AY mais 4BY. Nesse terceiro caso, nós temos três termos. Da mesma forma, a gente sempre vai observar se dá para colocar no fator comum em evidência. Nesse caso aqui, observa que nós temos, em relação aos números, o 4, o 16 e o 8. Qual o número que é o divisor comum desses três? O divisor comum desses três aqui, então, é o número 4, porque todos os três dividem pelo 4. Então, eu vou colocar o número 4 como fator
comum entre eles. Em relação às variáveis, eu tenho bx ao cubo, bx ao quadrado, b ao quadrado, x. Quem é o fator comum entre eles? Temos o b e o x. Mas em relação aos expoentes, como eu coloco? Sempre colocar, então, os termos com seus menores expoentes. Então, eu vou colocar aqui o b, menor expoente, e o x, menor expoente. E vou começar a dividir. 4bx ao cubo dividido por 4bx, 4 por 4 vai dividir, b com b também vai cancelar, x ao cubo dividido por x, resta somente x ao quadrado. Menos 16 dividido para 4, 4. b dividido para b, cancela. X ao quadrado dividido para x, x. Menos 8 para 4, 2. b ao quadrado dividido para b, b. E x por x, cancela. Então, a nossa resposta para esse exercício aqui é 4bx, x ao quadrado menos 4x menos 2b, que é a forma fatorada desse exercício que foi enunciado para vocês. Fatoração e os produtos notáveis. Como que a gente pode trabalhar com produtos notáveis e também fatorar eles? Bom, vamos para esse primeiro exemplo. Nós já estudamos um pouco sobre produtos notáveis e mostrei para vocês as formas como eles vêm escrito, né? Cada expressão, soma pela diferença, quadrado perfeito, né? Da soma, a diferença entre dois, quadrado da soma de dois termos. Então, assim, nós podemos observar aqui, eu tenho aqui x ao quadrado menos y ao quadrado. Como eu posso escrever isso aqui em termos separados pela multiplicação? Podemos observar que x ao quadrado menos y ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui na forma de multiplicação assim, x menos y vezes x mais y, aquilo que falamos lá nos produtos notáveis, que é a soma pela diferença. Quando a gente multiplica eles aqui, a gente resulta em x quadrado menos y quadrado. Então, assim a gente pode reescrever. Segundo exemplo aqui de fatoração, nós temos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Como eu posso escrever isso aqui também na forma de dois termos separados pela multiplicação? Podemos escrever isso aqui, x mais y ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de escrever x mais y duas vezes, né? Vezes x mais y. Então, nesse caso aqui, podemos notar que nós fizemos lá nos produtos notáveis x mais y ao quadrado chegar nessa resposta que está aqui proposta no enunciado, e aqui a gente faz o inverso, né? A gente tem a expressão completa e a gente tem que fazer ela na forma fatorada. Então, é sempre observar se dá para colocar na forma de dois termos em forma de multiplicação. Nesse terceiro exemplo de fatoração, nós temos um caso semelhante ao anterior, só que aqui nós podemos observar que o termo central é menos. Então, como o termo central aqui é menos, né? O que nós vamos organizar aqui? Da mesma maneira, só que agora a gente vai colocar menos aqui. Ou seja, isso aqui resulta em x menos y vezes x menos y. Então, a gente pode observar que a gente pode reescrever em forma de multiplicação. Aqui também nós temos um outro caso, que a gente pode observar que os extremos estão todos ao cubo e os termos centrais multiplicados por 3. E uma modificação aí nos termos das variáveis, né? Os índices, né? A gente pode observar que os graus aí estão diferenciando um do outro. Então, nesse caso aqui, a gente já nota que se trata-se de uma expressão assim, x mais y ao cubo. Ou seja, nesse caso aqui, não é só uma multiplicação de termos separados, de dois termos separados pela multiplicação, mas sim 3. Então, eu posso escrever x mais y vezes x mais y vezes x mais y.
Então, dessa maneira, a gente tem mais uma forma de fatorar esses polinômios. Vamos então agora a um exemplo prático que eu falei para vocês, que a gente pode utilizar os dois casos. Chamamos de frações algébricas justamente porque nós temos variáveis nos seus denominadores. Né? Nós podemos observar que o denominador dessa fração é x² menos y². Então, a questão é, como simplificar essa fração? Para a gente simplificar essa fração, a gente vai observar os dois casos que a gente já falou nesse vídeo. Primeiro, se dá para fatorar por fator comum em evidência ou se dá para fatorar por produtos notáveis. Podemos observar, vamos analisar primeiro o numerador. No numerador, podemos observar se tem, a gente sempre faz a pergunta, tem algo em comum nos dois termos, 3x e 3y? Podemos observar que sim, que tanto aparece o 3 aqui no primeiro termo, quanto aqui no segundo. Então, o fator em comum aqui no numerador pode ser organizado por fatoração, fator comum em evidência, que é o 3. Quando a gente coloca o 3, a gente divide. 3x por 3, resta somente o x. Mais 3y dividido por 3, resta somente o y. E embaixo aqui nós temos o seguinte, x² menos y². Dá para colocar em evidência? Não, não dá para colocar em evidência. Não tem nada em comum entre eles. Mas podemos colocar na forma fatorada de produtos notáveis. Observe, então, fatoração pelo produto notável, a gente pode reescrever isso aqui como sendo o quê? X mais y vezes x menos y. Quando eu faço essa fatoração, permite que a gente possa simplificar a fração algébrica. Por quê? Quando eu fiz essa simplificação, coloquei na forma de multiplicação, e observa que em cima eu tenho x mais y e embaixo também. Portanto, x mais y dividido, multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, eu posso simplificá-los. Então, nesse caso, resulta em 3x menos y. 3 sobre x menos y. Essa resposta, então, para essa fração algébrica. Nesse outro caso aqui, nós temos uma outra fração algébrica para a gente fazer a simplificação. Como que a gente vai simplificar essa fração, então? Mais uma vez, observar no numerador. No numerador dá para colocar alguma coisa em comum? Os 3 ao mesmo tempo têm algo em comum? Se os 3 não têm condição de colocar fatorados em comum, não tem como eu fazer pelo fator comum em evidência. Então, eu vou olhar pela fatoração de produtos notáveis, se é possível. É possível fatorar pelo produto notável, então, o numerador? Sim, é possível. Por que a gente sabe que é possível? Porque nós temos aqui, se a gente extrair a raiz de x², é x. Se a gente extrair a raiz do 4, é 2. Sempre que você fizer isso, observa se no termo central vai ter aquela questão que, lá do produto notável, que é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo. Quando a gente faz 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, a gente já observou que apareceu 4 aqui no centro. Então, nesse caso, eu posso escrever isso aqui como sendo x menos 2 vezes o x menos 2, né? 2 vezes. Então, nesse caso aqui, eu consegui fazer pelo produto notável que x² menos 4x mais 4 é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2. E embaixo, dá para colocar por evidência? Fator comum em evidência? Sim. O 4 e o 8, ambos dá para ser divididos pelo 4. Então, quando eu coloco 4 em evidência aqui, 4x dividido para 4 resulta em x, menos 8 dividido para 4 resulta em 2. Observe que surge um x menos 2 embaixo e tem um x menos 2 também em cima. Então, portanto, um x menos 2 embaixo, um x menos 2 em cima, a gente pode cancelar. Resulta, então, em x menos 2 sobre 4.
Então, essa é a resposta para esse exercício de fração algébrica, de como simplificar uma fração. Então, é muito importante que vocês entendam as questões de trabalhar com as fatorações, porque elas fazem que a gente organize uma fração, uma expressão, na sua simplificação. Qual é o resultado final para isso? É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por assistir esse vídeo até o fim. Fico à disposição. Espero que vocês tenham compreendido esses exemplos com essas atividades. E até mais. Tchau, tchau.